Você já duvidou da sua capacidade de liderar por causa da sua idade? Ou talvez tenha sentido que sua timidez natural era um obstáculo intransponível para cumprir o chamado de Deus em sua vida. A trajetória extraordinária de Timóteo, um dos discípulos mais queridos do apóstolo Paulo, derruba por terra a ideia de que juventude e personalidade reservada são impedimentos para uma vida de impacto espiritual. Imagine um jovem tímido, criado em uma família de fé mista, enfrentando os desafios de liderar comunidades inteiras quando ainda estava na casa dos 20 anos. Timóteo não tinha o perfil típico dos grandes líderes da época. Não possuía a eloquência de Apolo, nem a personalidade marcante de Pedro, muito menos a formação acadêmica de Paulo. E mesmo assim, seu nome ecoa através dos séculos como sinônimo de fidelidade, coragem e liderança eficaz. Essa é a história que vamos desvendar juntos, uma narrativa que prova que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. Timóteo nos mostra que as características que consideramos fraquezas podem se tornar nossos maiores pontos de força quando entregues nas mãos do Senhor. Sua jornada revela como a vulnerabilidade pode ser transformada em autoridade espiritual genuína e como a humildade pode ser o combustível para uma liderança que transcende gerações. Ao longo desta mensagem, mergulharemos no ambiente familiar que moldou seus primeiros passos na fé, descobriremos como um encontro casual com Paulo mudou completamente o rumo de sua vida e veremos como ele superou obstáculos aparentemente impossíveis para se tornar um dos líderes mais respeitados da igreja primitiva. Vamos explorar as 2 cartas pessoais que Paulo lhe dirigiu, verdadeiros manuais de liderança que continuam orientando os servos de Deus até hoje. Mais do que isso, cada aspecto da vida de Timóteo será um espelho para nossa própria caminhada. Se você já se sentiu jovem demais, inseguro demais ou diferente demais para ser usado por Deus, prepare-se para uma mudança radical de perspectiva. A história deste jovem líder é um convite poderoso para abraçarmos nossa singularidade e permitirmos que Deus nos use exatamente como somos. Antes de continuarmos esta jornada transformadora, quero fazer um convite especial. Se esta introdução já despertou algo em seu coração, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida espiritual. Curta este vídeo se ele está tocando seu coração e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir que Deus pode usá-la de forma extraordinária, independentemente da idade ou personalidade. Prepare seu coração, pois estamos prestes a descobrir como um jovem aparentemente comum se transformou em um gigante espiritual. A partir de agora, caminharemos lado a lado com Timóteo, desde sua infância em Listra até seu papel como líder maduro da igreja em Éfeso. Cada capítulo desta história revelará verdades poderosas sobre o caráter de Deus e seu plano para cada um de nós. Para compreendermos a magnitude da transformação na vida de Timóteo, precisamos voltar às suas raízes e entender o solo fértil onde Deus plantou as sementes da fé que floresceriam em uma liderança extraordinária. A história de Timóteo começa em Listra, uma pequena cidade na região da Licaônia, onde nascer em uma família de fé mista representava desafios únicos e oportunidades especiais. Sua avó, Lloyd, foi a primeira a abraçar a fé cristã na família. O nome dela, de origem grega, sugere que ela fazia parte da comunidade helenística de Listra. Quando o evangelho chegou àquela região através da pregação de Paulo, Lloyd não apenas aceitou a mensagem, mas permitiu que ela transformasse completamente sua visão de vida. Ela se tornou uma mulher de oração fervorosa e de fé genuína, características que marcariam profundamente as próximas gerações. Eunice, mãe de Timóteo, herdou da própria mãe muito mais do que genes. Ela recebeu um legado espiritual sólido e uma fé autêntica, que se tornaria o alicerce da educação de seu filho. Sendo judia, Eunice já possuía conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, mas quando encontrou Cristo, essa base se transformou em uma compreensão profunda do plano de salvação. Sua união com um grego, pai de Timóteo,
criou um ambiente multicultural que prepararia o jovem para ministrar a diferentes povos. O pai grego de Timóteo representa um elemento interessante nesta equação familiar. Embora as Escrituras não nos forneçam detalhes sobre sua conversão, sabemos que ele permitiu que sua esposa educasse o filho na fé judaico-cristã. Esse ambiente de tolerância religiosa e diversidade cultural seria fundamental para moldar a personalidade aberta e adaptável de Timóteo. Crescer em um lar onde duas culturas se encontravam ensinou-lhe desde cedo a arte da comunicação transcultural. As Escrituras nos informam que desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas letras. Isso significa que Lóide e Eunice não apenas professavam sua fé, mas a viviam de forma prática e consistente no dia a dia. Elas entenderam que a educação espiritual não acontece por acaso, mas requer intencionalidade, dedicação e persistência. O jovem Timóteo cresceu ouvindo histórias bíblicas, participando de orações e observando a fé sendo vivida de forma autêntica. Esse ambiente familiar criou em Timóteo uma base sólida de conhecimento bíblico, que se provaria invaluável em seu futuro ministério. Diferentemente de muitos convertidos da época, que conheceram as Escrituras apenas após abraçar a fé cristã, ele teve o privilégio de crescer imerso nesta riqueza espiritual. Isso lhe deu uma compreensão profunda dos propósitos de Deus ao longo da história e uma perspectiva única sobre como o Antigo e o Novo Testamento se conectam. A influência feminina forte em sua formação também moldou aspectos únicos de sua personalidade. Lóide e Eunice eram mulheres de fé, mas também de sensibilidade e cuidado. Elas ensinaram Timóteo que liderança genuína inclui compaixão, que força espiritual pode vir acompanhada de ternura e que autoridade verdadeira se manifesta através do serviço. Essas lições se tornariam marcas distintivas de seu estilo ministerial. É importante notarmos que Deus estava preparando Timóteo desde o berço para um ministério que cruzaria fronteiras culturais e linguísticas. Sua herança judaica lhe deu credibilidade entre os cristãos judeus, enquanto sua origem paterna grega lhe abriu portas entre os gentios. Essa combinação única seria essencial para sua eficácia como colaborador de Paulo no trabalho missionário. O ambiente familiar de Timóteo nos ensina lições preciosas sobre como a fé pode ser transmitida entre gerações. Lóide plantou, Eunice regou, e Deus deu o crescimento. Elas demonstraram que o investimento espiritual em uma vida jovem pode produzir frutos que impactam não apenas uma família, mas nações inteiras. Cada oração sussurrada, cada história bíblica contada e cada exemplo de fé vivido contribuíram para formar o caráter deste futuro líder. Ao refletirmos sobre as origens de Timóteo, somos desafiados a considerar nossa própria herança espiritual. Talvez você tenha tido o privilégio de crescer em um lar cristão, ou talvez tenha descoberto a fé mais tarde na vida. Independentemente de sua origem, a história de Timóteo nos mostra que Deus pode usar qualquer circunstância para nos preparar para seus propósitos eternos. O que importa não é de onde viemos, mas para onde permitimos que Deus nos leve. A vida de Timóteo tomou uma direção completamente nova quando Paulo chegou a Listra durante sua segunda viagem missionária. Esse encontro, que poderia ter sido apenas mais uma pregação em mais uma cidade, tornou-se o ponto de virada que definiria o destino eterno de um jovem e, consequentemente, impactaria milhões de vidas através dos séculos. Quando Paulo retornou a Listra, ele já carregava as cicatrizes físicas e emocionais de sua primeira visita àquela cidade. Anos antes, ele havia sido apedrejado ali quase até a morte, arrastado para fora da cidade e deixado como morto. Mas sua paixão pelas almas era maior que o trauma do passado. Ele voltou, porque sabia que havia corações sinceros esperando pela verdade do Evangelho. Foi nesse contexto de coragem e determinação que Paulo conheceu Timóteo. O jovem já desfrutava de excelente reputação entre os irmãos de Listra e Icônio. Sua fé genuína, moldada por Lóide e Eunice, havia se manifestado em uma vida íntegra que chamava a atenção de toda a comunidade cristã.
Ele não era apenas um jovem bem educado religiosamente, mas alguém cuja conduta confirmava suas convicções. O que Paulo viu em Timóteo foi muito além do potencial óbvio. Ele enxergou um coração moldável, uma mente aberta ao aprendizado e um espírito disposto ao sacrifício. Características que não se aprendem em seminários, mas que brotam de uma intimidade genuína com Deus. Paulo, experiente em discernir chamados e potenciais, reconheceu imediatamente que estava diante de alguém especial. A decisão de convidar Timóteo para se juntar à equipe missionária revelou tanto a sabedoria de Paulo quanto a confiança que Deus havia depositado naquele jovem. Não era uma decisão tomada levianamente. A vida missionária demandava sacrifícios imensos, separações prolongadas da família, riscos constantes e privações de todo tipo. Paulo sabia disso melhor que ninguém, e mesmo assim viu em Timóteo alguém preparado para pagar esse preço. A resposta de Timóteo ao chamado é igualmente impressionante. Ele não hesitou, não pediu tempo para pensar, não estabeleceu condições. Sua prontidão em deixar tudo para seguir Paulo demonstra o tipo de fé que estava sendo cultivada em seu coração desde a infância. Era uma fé que entendia prioridades eternas e que estava disposta a abrir mão de confortos temporais por causa do reino de Deus. Antes de partir, Paulo tomou uma decisão estratégica que demonstra sua sabedoria missionária. Ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus que havia naquela região. Essa atitude, que poderia parecer contraditória aos seus ensinamentos sobre a liberdade cristã, na verdade revela sua preocupação prática com a eficácia do ministério. Paulo sabia que questões secundárias não deveriam se tornar obstáculos para a pregação do Evangelho. Essa decisão também nos ensina sobre a importância da contextualização no ministério. Timóteo aprendeu desde cedo que servir a Deus às vezes requer flexibilidade em questões não essenciais para alcançar pessoas com a mensagem essencial. Sua disposição em se submeter à circuncisão demonstrou uma maturidade espiritual impressionante para alguém tão jovem. A partir daquele momento, Timóteo se tornou muito mais do que um assistente de Paulo. Ele se transformou em um filho espiritual, um colaborador de confiança e um representante autorizado do apóstolo. Sua lealdade e dedicação conquistaram um lugar especial no coração de Paulo, que passaria a se referir a ele com termos de carinho paternal nas cartas que escreveria. O encontro com Paulo marcou o início de uma parceria ministerial que duraria décadas e produziria frutos eternos. Timóteo não apenas acompanhou o apóstolo em suas viagens, mas também foi enviado como seu representante pessoal a igrejas importantes como Tessalônica, Corinto e Filipos. Essa confiança depositada em alguém tão jovem demonstra o quanto Paulo reconhecia suas qualidades excepcionais. A disposição de Timóteo em abraçar um chamado que mudaria completamente sua vida nos desafia a examinar nossa própria prontidão para responder aos convites de Deus. Quantas vezes perdemos oportunidades de crescimento espiritual e impacto ministerial porque hesitamos diante do desconhecido? A história de Timóteo nos ensina que os maiores privilégios espirituais geralmente vêm disfarçados de desafios aparentemente impossíveis. Desde o momento em que se juntou à equipe missionária de Paulo, Timóteo foi confrontado com uma realidade que testaria todos os fundamentos de sua fé e formação. O trabalho missionário não era uma aventura romântica, mas uma jornada exigente que demandava maturidade espiritual, resistência física e sabedoria emocional, muito além de sua idade cronológica. Os primeiros desafios surgiram imediatamente. Viajar com Paulo significava aceitar um estilo de vida nômade, onde confortos eram raros e perseguições eram constantes. As estradas romanas, embora bem construídas, eram perigosas e cansativas. Bandidos, condições climáticas adversas e a hostilidade de autoridades locais tornavam cada jornada uma verdadeira prova de resistência e fé. Timóteo também precisou aprender a lidar com as complexidades culturais de um império diverso. Em cada cidade visitada, ele encontrava costumes diferentes, idiomas variados e sistemas religiosos estabelecidos
que resistiam à mensagem cristã. Sua educação multicultural, recebida em casa através da influência grega e judaica, se provou invaluável para navegar nessa diversidade com sabedoria e sensibilidade. Um dos maiores obstáculos enfrentados por Timóteo foi sua própria personalidade naturalmente tímida. Diferentemente de Paulo, que era corajoso e confrontativo por natureza, Timóteo possuía um temperamento mais reservado e gentil. Essa característica, embora valiosa em muitos aspectos do ministério, criava desafios únicos quando ele precisava exercer autoridade ou confrontar problemas nas igrejas. A juventude de Timóteo também se tornou um obstáculo recorrente. Em uma cultura que valorizava profundamente a experiência e a idade, ser jovem significava enfrentar constantemente questionamentos sobre sua capacidade de liderança. Muitos cristãos mais velhos tinham dificuldade em aceitar a orientação de alguém que poderia ser seu filho. Essa resistência forçou Timóteo a desenvolver um estilo de liderança baseado mais no exemplo pessoal do que na imposição de autoridade. As responsabilidades crescentes também representaram desafios significativos. Paulo não apenas levou Timóteo como companheiro de viagem, mas progressivamente começou a confiar-lhe missões independentes e complexas. Ser enviado como representante pessoal do apóstolo para resolver problemas em igrejas estabelecidas era uma responsabilidade que colocaria qualquer líder experiente sob pressão, quanto mais um jovem em início de carreira ministerial. A igreja de Corinto apresentou um dos maiores testes para a liderança emergente de Timóteo. Aquela comunidade cristã era conhecida por suas divisões, problemas morais e resistência à autoridade apostólica. Quando Paulo o enviou para lidar com essas questões, Timóteo enfrentou situações que desafiariam até mesmo pastores veteranos. Sua capacidade de navegar nessas águas turbulentas com graça e firmeza demonstrou o quanto havia crescido espiritualmente. Outro aspecto desafiador foi aprender a equilibrar lealdade pessoal a Paulo com liderança independente. Timóteo precisava ser fiel aos ensinamentos e diretrizes de seu mentor, mas também desenvolver sua própria identidade ministerial. Essa tensão entre dependência e independência é comum no desenvolvimento de qualquer líder, mas se tornava mais complexa dadas as circunstâncias extraordinárias de seu chamado. A solidão também se tornou uma companheira constante. As missões independentes significavam longos períodos separado de Paulo e da equipe missionária, enfrentando desafios complexos sem o suporte imediato de mentores experientes. Essa solidão forçou Timóteo a desenvolver uma dependência mais profunda de Deus e a cultivar recursos internos de força e sabedoria. Os problemas de saúde mencionados nas cartas paulinas acrescentaram outra camada de dificuldade. Timóteo aparentemente sofria de problemas estomacais frequentes, possivelmente relacionados ao estresse e às condições precárias de viagem. Ministrar enquanto lidava com limitações físicas requeria uma fé extraordinária e uma determinação que transcendia circunstâncias externas. Cada obstáculo enfrentado por Timóteo se tornou uma oportunidade para crescimento e amadurecimento. Em vez de permitir que as dificuldades o desencorajassem, ele as transformou em degraus para uma liderança mais eficaz e compassiva. Sua experiência pessoal com fraquezas e limitações o tornou mais sensível às necessidades de outros e mais dependente da graça de Deus. A maneira como Timóteo enfrentou esses desafios nos ensina lições valiosas sobre perseverança e crescimento espiritual. Ele nos mostra que obstáculos não precisam se tornar barreiras intransponíveis, mas podem ser transformados em trampolins para níveis mais altos de eficácia ministerial. Sua jornada nos encoraja a abraçar nossas próprias limitações como oportunidades para experimentar o poder de Deus de forma mais profunda. O relacionamento entre Paulo e Timóteo transcendeu os limites profissionais típicos e se tornou um dos exemplos mais belos de mentoria espiritual registrados na história cristã. Essa conexão única não apenas moldou a vida e ministério de Timóteo, mas também deixou um modelo atemporal de como líderes experientes podem investir na próxima geração de servos de Deus. Paulo via em Timóteo muito mais do que um assistente eficiente
ou um colaborador competente. Ele enxergava um filho espiritual genuíno, alguém em quem poderia depositar não apenas responsabilidades ministeriais, mas também seu coração paternal. Nas cartas, Paulo se refere a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé, meu amado filho e meu filho segundo o Espírito, expressões que revelam o carinho profundo e o orgulho paternal que sentia por seu protegido. Essa relação paterno-filial espiritual se manifestou de formas práticas e tangíveis. Paulo não apenas ensinou Timóteo através de palavras, mas o incluiu intimamente em suas experiências ministeriais. Timóteo presenciou Paulo pregando com autoridade, enfrentando perseguições com coragem, lidando com conflitos internos nas igrejas com sabedoria e mantendo sua fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A confiança que Paulo depositou em Timóteo foi crescendo progressivamente ao longo dos anos. Inicialmente, o jovem acompanhava as atividades como observador e aprendiz. Gradualmente, Paulo começou a dar-lhe responsabilidades específicas, pequenas missões e tarefas que testavam sua capacidade e compromisso. Finalmente, Timóteo se tornou um representante autorizado do apóstolo, capaz de falar e agir com a autoridade de quem havia sido plenamente treinado e aprovado. As cartas pessoais direcionadas a Timóteo revelam a intimidade e a profundidade desse relacionamento. Paulo não escrevia de forma impessoal ou protocolar, mas com a transparência de um pai que se comunica com um filho querido. Ele compartilhava suas preocupações pessoais, suas ansiedades ministeriais, seus planos futuros e até mesmo suas necessidades físicas básicas, como o pedido pelo capote deixado em Troade. O modelo de mentoria praticado por Paulo incluía desafio constante e equilibrado com encorajamento genuíno. Ele não poupou Timóteo de responsabilidades difíceis por causa de sua juventude, mas também não o abandonou para enfrentar sozinho os desafios complexos do ministério. Paulo encontrou o equilíbrio perfeito entre empurrar Timóteo para fora de sua zona de conforto e oferecer o suporte necessário para que ele pudesse crescer com confiança. A transparência de Paulo em relação às suas próprias fraquezas e limitações foi fundamental para o desenvolvimento de Timóteo. O jovem não viu apenas um super-herói espiritual, mas um homem de Deus que também enfrentava desafios, cometia erros e dependia da graça divina para prosseguir. Essa honestidade criou um ambiente de aprendizado realista e sustentável, longe das expectativas irreais que podem destruir líderes em formação. Paulo também teve o cuidado de proteger Timóteo de críticas desnecessárias e de situações que poderiam prejudicar seu desenvolvimento. Quando soube que alguns cristãos coríntios poderiam menosprezar Timóteo por causa de sua juventude, Paulo escreveu instruções específicas para que ele fosse recebido com respeito e consideração. Essa proteção paternal demonstra como mentores sábios criam ambientes seguros para o crescimento de seus discípulos. A influência de Paulo na vida de Timóteo se estendeu além das questões ministeriais e alcançou aspectos pessoais profundos. Paulo ensinou Timóteo como lidar com sua natureza tímida, como cuidar de sua saúde física, como administrar relacionamentos complexos e como manter a integridade pessoal em meio às pressões do liderança. Essa formação integral criou em Timóteo uma base sólida para toda a sua trajetória futura. O fato de Paulo ter escolhido Timóteo como destinatário de 2 cartas preservadas no cânon bíblico demonstra o valor excepcional que ele atribuía a esse relacionamento. Essas epístolas não eram apenas correspondência pessoal, mas também documentos que Paulo sabia que serviriam como referência para futuras gerações de líderes cristãos. Ao escrever para Timóteo, Paulo estava simultaneamente instruindo todos os servos de Deus que viriam depois. A reciprocidade de afeição entre Paulo e Timóteo também é evidente nas Escrituras. Timóteo demonstrou lealdade inabalável ao seu mentor, permanecendo ao seu lado mesmo quando outros colaboradores o abandonaram. Sua dedicação a Paulo transcendeu interesses pessoais e se baseou em um amor genuíno e uma admiração profunda pelo homem que havia moldado seu destino eterno. Esse relacionamento
nos ensina lições valiosas sobre como podemos investir na próxima geração de líderes cristãos. Paulo nos mostra que mentoria eficaz requer tempo, paciência, transparência e um coração genuinamente interessado no desenvolvimento do discípulo. Timóteo nos ensina que crescimento espiritual requer humildade, disposição para aprender e lealdade aos que Deus coloca como nossos guias espirituais. As duas cartas que Paulo dirigiu a Timóteo representam muito mais do que correspondência pessoal entre mentor e discípulo. Elas constituem um verdadeiro manual de liderança cristã, repleto de princípios atemporais que continuam orientando servos de Deus em todo o mundo. Essas epístolas revelam não apenas a intimidade do relacionamento entre os dois homens, mas também a sabedoria prática de quem dedicou a vida inteira ao ministério do Evangelho. A primeira carta a Timóteo foi escrita em um momento específico da vida ministerial de ambos. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso para cuidar de questões complexas na igreja local, enquanto ele próprio prosseguia para a Macedônia. Essa separação temporária criou a necessidade de comunicação por escrito, permitindo que Paulo oferecesse orientações detalhadas sobre como lidar com os desafios específicos que Timóteo enfrentaria. O contexto da igreja em Éfeso era particularmente desafiador. Falsos mestres haviam se infiltrado na comunidade, espalhando doutrinas distorcidas que confundiam os fiéis e criavam divisões desnecessárias. Além disso, questões práticas sobre organização eclesiástica, seleção de líderes e conduta cristã precisavam ser abordadas com sabedoria e firmeza. Paulo sabia que Timóteo precisaria de orientação específica para navegar nessas águas turbulentas. Na primeira epístola, Paulo aborda questões fundamentais sobre qualificações para a liderança eclesiástica. Seus critérios para bispos e diáconos revelam uma preocupação profunda com o caráter moral e a maturidade espiritual dos líderes. Ele enfatiza que competência técnica, embora importante, jamais pode substituir integridade pessoal e reputação irrepreensível. Essas diretrizes continuam sendo referência para a seleção de líderes cristãos até hoje. A segunda carta possui um tom completamente diferente. Escrita durante o segundo aprisionamento de Paulo em Roma, ela carrega o peso de uma despedida final. Paulo sabia que sua execução era iminente, e suas palavras refletem a urgência de quem tem pouco tempo para transmitir suas orientações mais importantes. É uma carta permeada de emoção, nostalgia e exortações finais de um pai espiritual para seu filho mais querido. Em ambas as cartas, Paulo demonstra uma preocupação específica com a juventude de Timóteo e como ela poderia afetar seu ministério. A famosa exortação "ninguém despreze a tua mocidade" não era apenas um encorajamento genérico, mas uma orientação estratégica sobre como superar um obstáculo real que Timóteo enfrentava regularmente. Paulo ensinou que a autoridade espiritual se conquista através do exemplo pessoal, não da imposição de posição. As instruções práticas sobre pregação e ensino revelam a pedagogia ministerial de Paulo. Ele orientou Timóteo a pregar a palavra com urgência, tanto em tempos favoráveis quanto desfavoráveis. Essa ênfase na centralidade das Escrituras no ministério cristão estabeleceu um padrão que transcende épocas e culturas. Paulo sabia que tendências passageiras surgiriam e desapareceriam, mas a palavra de Deus permaneceria para sempre. A vulnerabilidade de Paulo nas cartas também chama a atenção. Ele compartilhou com Timóteo sua solidão, seus medos e até mesmo suas necessidades físicas básicas. Ao pedir que Timóteo trouxesse livros, pergaminhos e o capote esquecido em Troade, Paulo revelou sua humanidade e ensinou que líderes cristãos não precisam manter fachadas de invencibilidade. Essa transparência fortaleceu o vínculo entre eles e ofereceu um modelo saudável de liderança autêntica. As orientações sobre como lidar com diferentes grupos dentro da igreja demonstram a sensibilidade pastoral de Paulo. Ele instruiu Timóteo sobre como abordar homens idosos, mulheres jovens, viúvas e escravos, mostrando que ministério eficaz requer adaptação de método sem compromisso da mensagem.
Cada grupo possui necessidades específicas que devem ser atendidas com sabedoria e cuidado pastoral. O tema da perseverança perpassa ambas as cartas. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria desafios que testariam sua determinação e fé. As exortações para combater o bom combate e completar a carreira não eram metáforas vazias, mas orientações práticas para alguém que precisaria resistir a pressões enormes para abandonar o ministério. Paulo transformou sua própria experiência de sofrimento em encorajamento para seu discípulo. A preocupação com a preservação da doutrina apostólica também é evidente nas duas epístolas. Paulo instruiu Timóteo a guardar o depósito que lhe havia sido confiado e a transmiti-lo fielmente a homens fiéis que fossem capazes de ensinar outros também. Essa cadeia de transmissão doutrinal garantiria que os ensinamentos apostólicos fossem preservados através das gerações, independentemente das circunstâncias externas. As cartas a Timóteo nos ensinam que mentoria eficaz vai muito além de reuniões ocasionais ou conselhos esporádicos. Paulo investiu tempo significativo colocando no papel orientações detalhadas que Timóteo poderia consultar repetidamente. Essa preocupação com documentação demonstra como mentores sábios criam recursos duradouros para o crescimento contínuo de seus discípulos. Hoje, essas cartas continuam servindo como manual prático para líderes cristãos em todo o mundo. Elas nos ensinam sobre seleção de líderes, condução de cultos, administração eclesiástica, pregação eficaz e manutenção de integridade pessoal em meio às pressões do ministério. Mais do que orientações históricas, elas são diretrizes vivas que falam diretamente aos desafios contemporâneos da liderança cristã. A trajetória ministerial de Timóteo atingiu seu ápice quando ele assumiu a liderança da igreja em Éfeso, uma das comunidades cristãs mais influentes e desafiadoras do primeiro século. Essa nomeação representou não apenas o reconhecimento de sua maturidade espiritual, mas também uma confiança extraordinária depositada por Paulo em alguém que havia começado a jornada ministerial como um jovem tímido e inexperiente. Éfeso era uma cidade de importância estratégica no Império Romano. Centro comercial vibrante, ponto de encontro de culturas diversas e sede do famoso Templo de Diana. Ela apresentava oportunidades únicas para a expansão do Evangelho, mas também desafios complexos que testavam qualquer líder. A igreja local havia sido estabelecida pelo próprio Paulo durante sua terceira viagem missionária e havia crescido significativamente, tornando-se um modelo para outras comunidades cristãs na região. Assumir a liderança dessa igreja representou um salto qualitativo na carreira ministerial de Timóteo. Não era mais questão de acompanhar Paulo em viagens ou resolver problemas pontuais como enviado especial. Agora, ele tinha a responsabilidade integral por uma comunidade estabelecida, com todos os desafios administrativos, pastorais e doutrinários que isso implicava. Era o teste definitivo para tudo o que havia aprendido durante anos de mentoria intensiva. Os desafios em Éfeso eram multifacetados e exigiam uma liderança madura e equilibrada. A cidade era conhecida por suas práticas mágicas e ocultistas, criando um ambiente espiritual carregado que requeria discernimento constante. Além disso, a prosperidade comercial da região havia atraído falsos mestres que viam o cristianismo como oportunidade de lucro fácil, distorcendo a mensagem do Evangelho para fins pessoais. Timóteo também precisava lidar com questões práticas complexas dentro da própria igreja. A comunidade havia crescido rapidamente e incluía pessoas de backgrounds culturais muito diversos, desde judeus convertidos até gentios, sem qualquer conhecimento prévio das Escrituras. Harmonizar essas diferenças culturais e doutrinárias, enquanto mantinha a unidade da fé, exigia habilidades diplomáticas e sabedoria pastoral que poucos líderes possuem. A pressão da juventude continuava sendo um fator desafiador. Mesmo após anos de ministério e com a autorização explícita de Paulo, muitos cristãos mais velhos ainda questionavam a capacidade de Timóteo para liderar uma igreja tão importante. Ele precisava constantemente provar sua competência
através de resultados práticos e comportamento exemplar, sem permitir que essas pressões o levassem ao desencorajamento ou ao autoritarismo compensatório. Durante seu tempo em Éfeso, Timóteo desenvolveu um estilo de liderança único que combinava a firmeza doutrinal de Paulo com sua própria sensibilidade pastoral natural. Ele aprendeu a ser firme sem ser áspero, a corrigir sem humilhar e a liderar sem dominar. Essas qualidades se tornaram marcas distintivas de seu ministério e serviram como modelo para pastores em formação. As responsabilidades administrativas também se multiplicaram. Supervisionar o crescimento numérico da igreja, coordenar atividades missionárias para cidades vizinhas, gerenciar recursos financeiros e manter comunicação regular com outras igrejas plantadas por Paulo exigiam habilidades organizacionais que Timóteo teve que desenvolver rapidamente. Sua eficácia nessas áreas demonstrou que liderança espiritual genuína inclui competência prática. Um aspecto particularmente desafiador de seu ministério em Éfeso foi lidar com a oposição externa. A cidade era dominada pelo culto a Diana, e o crescimento da igreja cristã representava uma ameaça econômica direta para artesãos e comerciantes ligados ao templo pagão. Timóteo precisou navegar essas tensões políticas e econômicas com sabedoria, protegendo a igreja de perseguições desnecessárias sem comprometer a mensagem do Evangelho. Sua pregação em Éfeso refletia anos de treinamento sob Paulo, mas também revelava seu próprio estilo desenvolvido. Timóteo enfatizava a piedade prática, a pureza moral e a importância do exemplo pessoal na vida cristã. Seus sermões não eram apenas exposições doutrinários, mas aplicações práticas que tocavam os desafios reais enfrentados pelos cristãos em uma cidade cosmopolita e moralmente complexa. O crescimento espiritual dos cristãos efésios, sob a liderança de Timóteo, demonstrou sua eficácia pastoral. A igreja se tornou conhecida não apenas pelo tamanho, mas pela qualidade de seu testemunho cristão. Os convertidos manifestavam transformações genuínas em suas vidas, abandonando práticas pagãs e adotando um estilo de vida que honrava a Cristo, mesmo em meio a uma cultura hostil. Timóteo também se destacou como mentor de novos líderes. Seguindo o exemplo de Paulo, ele investiu tempo significativo identificando e treinando homens capazes de assumir responsabilidades ministeriais. Essa multiplicação de liderança garantiu a continuidade e expansão da obra, mesmo quando ele não podia estar presente fisicamente em todos os lugares onde sua influência era necessária. A longevidade de seu ministério em Éfeso demonstra tanto sua eficácia como líder, quanto sua perseverança pessoal. Diferentemente de muitos pastores que se desgastam rapidamente em posições desafiadoras, Timóteo encontrou formas sustentáveis de ministrar que preservaram sua saúde espiritual e emocional ao longo dos anos. Sua capacidade de se manter fiel ao chamado por décadas revela maturidade espiritual excepcional. Durante esse período, Timóteo manteve contato regular com Paulo, mesmo quando o apóstolo estava aprisionado. Essa lealdade e cuidado pelo mentor que havia moldado sua vida demonstram que crescimento na liderança não requer abandono de relacionamentos formadores. Pelo contrário, Timóteo mostrou que líderes maduros honram aqueles que investiram em seu desenvolvimento. O legado de Timóteo em Éfeso se estendeu muito além de sua permanência física na cidade. As estruturas ministeriais que ele estabeleceu, os líderes que treinou e a cultura espiritual que cultivou continuaram impactando a região por décadas após sua partida. Isso demonstra que liderança verdadeiramente eficaz não apenas produz resultados imediatos, mas cria fundamentos duradouros para gerações futuras. Sua experiência como pastor principal em Éfeso também o preparou para desafios ministeriais ainda maiores. A confiança adquirida através de anos de liderança bem-sucedida, combinada com a humildade mantida através de relacionamentos de prestação de contas, criaram em Timóteo um equilíbrio raro entre competência e caráter, que se tornaria sua marca distintiva como líder cristão maduro. Ao refletirmos sobre o impacto duradouro de Timóteo,
descobrimos que seu legado transcendeu amplamente os limites temporais e geográficos de seu ministério direto. O jovem tímido que um dia hesitou diante dos desafios da liderança se transformou em um gigante espiritual, cujas contribuições continuam influenciando a igreja cristã em todo o mundo mais de 2000 anos após sua época. O modelo de liderança desenvolvido por Timóteo estabeleceu padrões que se tornaram referência para pastores e líderes cristãos através dos séculos. Sua abordagem equilibrada, que combinava firmeza doutrinária com sensibilidade pastoral, demonstrou que a autoridade espiritual genuína não precisa ser exercida de forma autoritária ou intimidadora. Ele provou que líderes podem ser tanto firmes quanto gentis, tanto decididos quanto compassivos. As cartas que Paulo lhe dirigiu se tornaram manuais práticos de liderança que continuam sendo estudados em seminários, conferências ministeriais e programas de formação pastoral em todo o mundo. Os princípios sobre seleção de líderes, condução de cultos, pregação eficaz e manutenção de integridade pessoal continuam sendo tão relevantes hoje quanto eram no primeiro século. Milhões de pastores encontraram nessas orientações a sabedoria prática necessária para ministérios eficazes. O exemplo de Timóteo também revolucionou a percepção sobre juventude e liderança espiritual. Em uma época em que idade era sinônimo de autoridade, ele demonstrou que maturidade espiritual pode coexistir com juventude cronológica. Sua trajetória encorajou incontáveis jovens através da história a abraçar chamados ministeriais, sem esperar décadas para começar a servir significativamente no reino de Deus. A forma como Timóteo enfrentou suas limitações pessoais, especialmente sua timidez natural e problemas de saúde, tornou-se fonte de inspiração para líderes que lutam com fraquezas similares. Ele provou que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações disponíveis, dispostos a crescer e ser moldados. Sua honestidade sobre suas limitações humanizou a liderança cristã e ofereceu esperança para quem se sente inadequado para servir. O modelo de mentoria experimentado entre Paulo e Timóteo estabeleceu um padrão ouro para desenvolvimento de líderes que continua sendo replicado em todo o mundo. Organizações ministeriais, igrejas locais e programas de discipulado baseiam suas metodologias na relação paterno-filial espiritual que eles vivenciaram. Esse investimento pessoal intensivo demonstrou ser mais eficaz do que programas teóricos para formar líderes verdadeiramente eficazes. A influência de Timóteo na preservação da doutrina apostólica também não pode ser subestimada. Sua fidelidade em guardar e transmitir os ensinamentos recebidos de Paulo garantiu que a mensagem original do Evangelho fosse preservada através das gerações. Em uma época em que não existiam seminários ou escolas bíblicas formais, líderes como Timóteo foram os responsáveis por manter a pureza doutrinal da fé cristã. Sua abordagem contextualizada ao ministério, adaptando métodos sem comprometer a mensagem, tornou-se modelo para missionários e plantadores de igrejas em culturas diversas. Timóteo demonstrou que o Evangelho é universal em sua essência, mas pode ser comunicado de formas culturalmente relevantes. Essa flexibilidade metodológica se tornou princípio fundamental para a expansão missionária global. O testemunho de perseverança de Timóteo continua encorajando líderes que enfrentam desafios aparentemente impossíveis. Sua capacidade de permanecer fiel ao chamado através de perseguições, críticas, problemas de saúde e responsabilidades esmagadoras demonstrou que vitória ministerial não se mede pela ausência de dificuldades, mas pela persistência através delas. A influência de Timóteo também se manifesta na literatura cristã contemporânea. Countless livros sobre liderança, discipulado, desenvolvimento de caráter e ministério pastoral fazem referência à sua vida e aos princípios extraídos de sua trajetória. Escritores, pregadores e conferencistas continuam encontrando em sua história ilustrações poderosas para verdades espirituais atemporais. Organizações ministeriais modernas também adotaram aspectos do modelo ministerial de Timóteo. Sua ênfase no desenvolvimento de líderes locais, sua preocupação com sustentabilidade ministerial
e sua abordagem relacional ao pastoreado influenciaram metodologias contemporâneas de plantação de igrejas e desenvolvimento comunitário. Mais significativamente, o legado de Timóteo se perpetua através das incontáveis vidas que foram transformadas por ministérios inspirados em seu exemplo. Pastores que encontraram coragem para liderar apesar de suas inseguranças, jovens que abraçaram chamados ministeriais precocemente e líderes que aprenderam a equilibrar a autoridade com humildade, carregam adiante o DNA ministerial que Timóteo modelou. Sua história continua sendo contada em púlpitos, salas de aula e contextos de discipulado, porque ela fala diretamente aos desafios universais da liderança cristã. Independentemente de época, cultura ou contexto ministerial, os princípios extraídos da vida de Timóteo permanecem relevantes e transformadores. Ao concluirmos esta jornada através da vida extraordinária de Timóteo, encontramos muito mais do que uma biografia inspiradora de um líder cristão do primeiro século. Descobrimos um espelho no qual podemos examinar nossas próprias limitações, medos e potencial não explorado para impacto espiritual significativo. A transformação radical experimentada por este jovem tímido serve como lembrete poderoso de que Deus se especializa em usar pessoas comuns para propósitos extraordinários. A trajetória de Timóteo destrói definitivamente o mito de que liderança eficaz requer personalidades dominantes, eloquência natural ou ausência de fraquezas pessoais. Pelo contrário, sua história demonstra que características frequentemente consideradas limitações podem se tornar pontos de força quando entregues nas mãos de Deus. Sua timidez o tornou mais sensível às necessidades dos outros. Sua juventude o conectou com uma geração emergente de cristãos. Suas lutas pessoais o tornaram mais compassivo com as fraquezas alheias. Para jovens que se sentem inadequados ou despreparados para servir a Deus, Timóteo oferece esperança e encorajamento. Ele prova que idade não é pré-requisito para impacto espiritual e que Deus pode acelerar processos de maturidade quando encontra corações dispostos a crescer. Sua disposição em aceitar desafios além de sua zona de conforto demonstra que crescimento acontece mais rapidamente quando abraçamos oportunidades que nos assustam. Para líderes experientes que se sentem desencorajados por fracassos ou limitações pessoais, a história de Timóteo lembra que eficácia ministerial não depende de perfeição pessoal, mas de dependência de Deus. Suas lutas com problemas de saúde, sua natureza reservada e suas inseguranças iniciais não impediram que ele se tornasse um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. A relação entre Paulo e Timóteo também estabelece um padrão para a mentoria que transcende gerações. Em uma época de individualismo excessivo, ela nos lembra da importância de relacionamentos intergeracionais na formação de líderes. Paulo investiu tempo, paciência e vulnerabilidade no desenvolvimento de Timóteo, enquanto Timóteo demonstrou humildade, lealdade e disposição para aprender. Esse modelo continua sendo o mais eficaz para desenvolver liderança genuína. As aplicações práticas da vida de Timóteo para nossa caminhada espiritual são inúmeras. Ele nos ensina que crescimento espiritual acontece melhor em contextos relacionais, que desafios são oportunidades disfarçadas para desenvolvimento de caráter e que perseverança através de dificuldades produz uma fé mais sólida e duradoura. Sua experiência também nos desafia a reexaminar nossas desculpas para não nos envolvermos mais profundamente no reino de Deus. Se Timóteo pôde superar timidez, juventude, problemas de saúde e falta de experiência para se tornar um líder transformador, que obstáculos reais impedem nosso próprio crescimento e contribuição espiritual? A fidelidade de Timóteo aos ensinamentos de Paulo nos lembra da importância de permanecermos ancorados em verdades bíblicas sólidas, especialmente em uma época de relativismo doutrinário crescente. Sua vida demonstra que flexibilidade metodológica deve coexistir com firmeza teológica e que líderes eficazes sabem adaptar métodos sem comprometer princípios fundamentais. Finalmente, a longevidade ministerial de Timóteo
nos ensina sobre sustentabilidade no serviço cristão. Em contraste com o fenômeno moderno de burnout ministerial, ele encontrou formas de servir intensamente sem se esgotar completamente. Sua capacidade de manter paixão e eficácia por décadas sugere que encontrou o equilíbrio entre entrega total e cuidado pessoal necessário para ministérios duradouros. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou algo novo em sua caminhada espiritual, não deixe este momento passar despercebido. Inscreva-se no canal agora mesmo e faça parte de uma comunidade que busca crescimento espiritual genuíno. Ative o sininho das notificações para receber conteúdos que podem transformar sua perspectiva sobre o que Deus pode fazer através de sua vida. Curta este vídeo se ele ministrou ao seu coração e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus pode usar pessoas comuns para propósitos extraordinários. Deixe um comentário contando como a história de Timóteo impactou sua visão sobre liderança, juventude ou superação de limitações pessoais. Lembre-se, assim como Timóteo descobriu que suas maiores fraquezas podiam se tornar seus pontos de força mais eficazes, você também pode descobrir que Deus está esperando para usar exatamente quem você é, com todas as suas particularidades e limitações, para impactar seu mundo de forma única e poderosa. A pergunta não é se você está qualificado, mas se está disponível para ser moldado pelas mãos do oleiro divino.